Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar de Lajinha, Minas, aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com as nossas aulas de teologia. Estamos tratando da matéria do livro número 2 do nosso seminário aqui do curso básico. Estamos falando de pecado, hamartiologia. Errar o alvo, hamartia, errou o alvo. E nós já falamos sobre muitas coisas aqui dentro, né? Do Centro de Cultura Bereshit, nós temos os 3 cursos, básico, intermediário e bacharelado. Mas nós estamos aqui com as aulas do básico no livro 2, matéria hamartiologia. Na aula passada nós estávamos falando sobre o grau do pecado, a extensão e a intensidade do pecado. No Novo Testamento, Jesus apontou para uma intensidade muito maior do que no Velho Testamento, né? Se adultério no Velho Testamento era fazer o ato, no Novo é só pensar no ato ou cobiçar, já é pecado também. Então, na aula de hoje falaremos sobre a depravação total. O que é depravação total, né? De onde veio esse conceito, né? Esse conceito está baseado naquela velha frase, um pecou e todos pecaram, né? Depois, o pecado foi transmitido, né? Pecado como se fosse pecado geracional. Então, o adjetivo total é muitas vezes associado à ideia de depravação, por isso é depravação total. Logo no começo da Bíblia lemos, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. Não queremos dizer o que a depravação não é. Vamos ver primeiro o que a depravação não é, para depois ver o que ela é. Primeiro, ela não não quer dizer que a pessoa não regenerada seja totalmente insensível em questões de consciência, de certo e errado, uma vez que a afirmação de Paulo em Romanos 2,15 diz que os gentios têm a lei escrita no coração, de modo que disso dão testemunho também as suas consciências e os seus pensamentos. Orar acusando-os, ora defendendo, né? A NVI, na versão da NVI. Então, não é entender que é insensibilidade. Também não é depravação total, não é dizer que o pecador é tão pecador quanto possível. Não é. Há pessoas não regeneradas genuinamente, altruístas, que pensam em outros, que mostram gentileza, generosidade, amor, né? E por último, depravação total não é doutrina. Não se pressupõe nela que o pecador se envolve em todas as formas possíveis de pecado. Então, 3 coisas que não são depravação total. Ela tem a ver com consciência, não questões insensíveis de consciência, não quer dizer que é pecador, é tão pecador quanto possível, e não pressupõe que ele se envolve em todas as formas possíveis de pecado. Agora, o que é depravação total? O que é? Em primeiro lugar, o pecado é um problema da pessoa como um todo. Então, precisa entender isso. A sede do pecado não é apenas um aspecto da pessoa, tais como o corpo e a razão. Com certeza, várias referências deixam claro que o corpo é afetado, né? Tem várias citações aqui. E que as emoções estão envolvidas e amplamente atestadas. Então, por fim, é evidente que a vontade também é afetada. Pessoas não regeneradas não têm verdadeira liberdade de escolha, são escravas do pecado. Além disso, a depravação total implica que mesmo o altruísta que pensa nos outros em vez de em si, né, pensa mais no outro do que em si, da pessoa não regenerada, sempre contém um elemento de motivação imprópria. Os bons atos não são feitos inteiramente ou mesmo basicamente em razão de um perfeito amor para com Deus. Os fariseus, com frequência, por exemplo, discutiam com Jesus e faziam muitas coisas boas, mas não tinham verdadeiro amor por Deus. Na cabeça dos fariseus, saduceus e escribas, doutor da lei, sacerdote daquele tempo de Jesus, eles estavam cumprindo a lei certinha, então, pensando que estavam fazendo o que era correto, mas estavam fazendo coisas erradas, né? Teve os ai de vós, fariseus e escribas, né? Várias vezes. Finalmente, a depravação total supõe que os pecadores são completamente incapazes de se deslindar dessa condição pecaminosa. Deslindar é largar. O pecado de Adão vai passando, né? Um pecou e todos pecaram, até Jesus chegar e quebrar aquela situação, pagando o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, conforme cita Colossenses e Filipenses, e levando cativo o cativeiro, enchendo o universo, dando dons aos homens. A partir de Jesus, nós temos condição, se aceitarmos o sacrifício que ele fez por nós, de voltarmos a um estado antes da depravação total, antes de Adão pecar, que é o estado onde nós somos direcionados pelo Espírito, o Espírito mandando na alma, a alma mandando no corpo. Esse aí é o homem verdadeiramente na sua posição de imagem e semelhança de Deus.
Então, a depravação total pressupõe que o pecado afeta cada aspecto de nossa pessoa, que nossos bons atos não feitos inteiramente em razão, que nossos bons atos não feitos inteiramente em razão de um perfeito amor por Deus, e que somos completamente incapazes de deixar essa condição pecaminosa que nós temos, né, devido à depravação, devido ao pecado original. Por isso, nossa matéria seguinte, já vamos entrar nela, é o pecado original, né? Então, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está lá em Salmos, né? A experiência é essa, né? Então, somos totalmente incapazes de fazer uma quantidade de obras genuinamente meritórias suficiente que nos qualifique a favor de Deus. A Bíblia diz isso: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, depravaram. Salmo 14, Salmo 53. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, antes, vamos concluir essa matéria aqui da depravação total, lembrando que o pecado entrou no mundo através de Adão, né, que vamos colocar como Adão antigo, e para isso o Senhor, Deus, a Trindade, então já determinou, na própria palavra que Deus amaldiçoou o homem no Éden, quando amaldiçoou Adão, amaldiçoou Eva e a serpente, ele diz: um descendente de Adão nascerá na terra, ele vai pisar a cabeça da serpente, vai acabar com você, diabo, vai tirar o escrito de dívida que Adão assinou. A depravação total veio após isso, quando todos nós nos tornamos pecadores porque Adão pecou. Quando Jesus vem, ele é o novo Adão, né? Então, ele vai pagar a conta. Por isso, na cruz, ele disse: tetelestai. Aquilo ali quer dizer, eu paguei, eu concluí, eu liquidei, eu tomei da mão do adversário a promissória, a letra assinada por Adão, que estava na mão do diabo, e aí rasgou, borrou, né? O texto em Colossenses diz: havendo borrado, riscado lá, o verbo lá é o verbo grego exaleifo, não é só riscar assim, anular, né? Porque aí você pode ler tudo quando se risca apenas. Exaleifo é borrar, e havendo borrado o escrito de dívida que havia contra nós, assinado por Adão, quando pecou, ele cravou na cruz e disse então as palavras: tetelestai, quer dizer, está consumado, está pago, eu paguei. Aí nós podemos agora, aceitando o sacrifício de Jesus, voltar ao estado original e acabar com essa maneira, com essa situação de carregar esses pecados, de carregar em nós as consequências do pecado adâmico. Próxima aula veremos então o pecado original. Fica na paz, tchau, tchau.